Olá, eu sou Alaine Victorino Gonçalves, bolsista de iniciação científica da Unirio, e vou apresentar o trabalho intitulado Impacto da implementação de ações educativas dietéticas no conhecimento e ingestão de fósforo em pacientes com doença renal crônica na fase não dialítica. Esse trabalho foi orientado pela professora Maria Inês Barreto Silva. Agora vamos falar um pouco sobre o tema. Uma das importantes funções do fósforo é a geração de energia, contribuindo com a modulação de sinal intracelular, que tem relação com o metabolismo dos macronutrientes e contribui para a integridade estrutural tecidual. O fósforo também participa da regulação do equilíbrio do metabolismo mineral ósseo. Essa regulação é feita principalmente pela via de modulação hormonal direta, influenciando nos níveis séricos de vitamina D, paratormônio e fator do crescimento do fibroblasto 23. O manuseio do fósforo na DRC, na doença renal crônica, é importante porque pode ocorrer redução na excreção renal de fósforo, que é a principal forma de manter a sua homeostase. Também há uma diminuição na ativação da vitamina D, fazendo com que haja uma diminuição de absorção intestinal de cálcio e de fósforo. Com essas alterações, ocorre uma regulação alterada também na paratireoide, no tecido ósseo, no tecido hepático e no trato gastrointestinal. Dessa forma, a manutenção da homeostase do fósforo é alcançada em função de um maior requerimento de vitamina D, podendo ocorrer a sua deficiência, e um aumento crônico de paratormônio e de FGF23. Essas alterações que vão caracterizar o distúrbio do metabolismo mineral ósseo. A DMMO, que é o distúrbio do metabolismo mineral ósseo, é uma importante causa de morbidade nesses pacientes, por aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que, por sua vez, é a principal causa de morte em pacientes com DRC, como podemos ver na figura, que 23% dos pacientes com DRC acabam tendo morte por doença arterial coronariana, 33% por infarto agudo no miocárdio e 46% com insuficiência cardíaca congestiva. Então, no que se refere à nutrição, como abordagem terapêutica, nós devemos incluir o controle de fontes alimentares de fósforo, que vão ter como principais fontes de fósforo aqueles alimentos de origem animal e os alimentos ultraprocessados que vão ter aditivos à base de fósforo. Sendo assim, a justificativa desse trabalho se dá porque a orientação nutricional na consulta individual de rotina não tem sido suficiente para garantir a alta adesão ao tratamento nutricional da DRC, como mostra a literatura. E as estratégias alternativas de tecnologias no aconselhamento dietético, além de ações educativas coletivas de saúde, com a participação do paciente e uso de material informativo, promovem melhora na adesão à dieta. E também não há estudos avaliando o conhecimento de pacientes com DRC sobre alimentos fonte de fósforo e o impacto de ações educativas voltadas a esse tema. Assim, o nosso objetivo foi avaliar o impacto de uma estratégia educativa com foco em alimentos fonte de fósforo sobre o conhecimento e a ingestão de alimentos fonte de fósforo em pacientes com DRC na fase não dialítica. Assim, o trabalho realizado foi um estudo de intervenção comunitária não controlado. A população amostral foram os pacientes portadores de DRC na fase não dialítica, atendidos regularmente no ambulatório multidisciplinar de tratamento da DRC, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário, e os pacientes foram explicados sobre os propósitos do estudo, e aqueles que consentiram em participar assinaram o termo de consentimento. Foram incluídos adultos a partir do estágio 3 da doença renal crônica, tendo feito consulta regular com o nefrologista, mas em consulta de primeira vez com uma nutricionista especializada em DRC. Foram excluídos aqueles com algum tratamento ou diagnóstico que interferisse nos resultados, bem como aqueles com limitação para responder às avaliações. A intervenção
que nós vamos chamar de ação educativa, consistiu em 3 etapas. Primeiro, no debate semi-estruturado, que durou 10 minutos, em que tiveram 3 questões para debate. Se eles já tinham ouvido falar sobre o fósforo como nutriente presente na alimentação, se eles saberiam dizer onde o fósforo fica no nosso corpo e para que ele serve, e se eles também poderiam dizer o nome de 2 alimentos que contêm fósforo. A segunda parte da ação educativa consistiu em uma conversa oral com recurso audiovisual que durou aproximadamente 15 minutos, que teve como tema central a alimentação na DRC, fonte de fósforo, e que também houve jogos educativos em grupo. A terceira etapa foi entregue um material impresso com informações sobre alimentos fonte de fósforo. A avaliação de consumo alimentar foi feita através do registro alimentar de 3 dias, sendo um coincidente com a coleta da urina de 24 horas. Os registros alimentares foram analisados por software e as tabelas referenciais acrescentaram no software através da TACO. A urina de 24 horas, que é considerada padrão ouro nesse tipo de avaliação de consumo alimentar, também foi feita nesses pacientes. O conhecimento foi avaliado através de questionário anteriormente testado e validado, contendo uma lista de 31 alimentos, 8 não fontes e 23 fontes de fósforo, que consistia em questões objetivas com respostas de sim, não e não sei. Para cada resposta certa era 1 ponto. As respostas com não sei foram avaliadas como incorretas. As avaliações laboratoriais foram feitos exames de rotina, com métodos de análise padronizados do laboratório do Hospital Universitário, e as análises antropométricas também foram feitas análises de rotina. As análises estatísticas foram utilizados um software específico e foram feitas análises de normalidade, distribuição e análise de variáveis contínuas, de comparação entre grupos e de correlações. Essas avaliações foram realizadas antes e após a intervenção chamada de ação educativa. Os nossos resultados foram 27 pacientes incluídos, sendo 11 os que participaram efetivamente. Por conta da pandemia, tivemos que suspender as atividades. Com isso, todos os resultados que serão apresentados são preliminares e referentes aos 11 pacientes que participaram efetivamente da ação educativa. Mas tivemos o cuidado antes de verificar se esse era um grupo diferenciado do outro. No entanto, vimos que eram grupos semelhantes, tanto no sexo, que é predominantemente feminino, quanto na idade, que é predominante de idosos, quanto na faixa de filtração glomerular, estando eles no estágio 4 da doença, e o volume urinário para os exames foram semelhantes também, assim como o nível de conhecimento em consulta de primeira vez. Sobre a avaliação do conhecimento, houve um aumento no total de pontos, sendo 62% versus 70% de acertos. E nos alimentos não fontes, de 57% passou para 74% de acerto, embora os dois sem significância estatística. Os alimentos fontes mantiveram a mesma pontuação. Dentre os alimentos não fonte, com maior número de acertos, foram a berinjela, o alface, a abobrinha e a cenoura, sendo então 4 entre 8 alimentos não fonte. Dentre os alimentos fontes que obtiveram acertos acima de 70%, temos principalmente os de origem animal e processados, sendo então 11 alimentos dentre 23. Sobre a avaliação laboratorial, os parâmetros laboratoriais não foram diferentes antes e após a ação educativa, com exceção do fósforo, que teve tendência para redução do fósforo sérico, se mantendo dentro dos limites de referência, e um aumento de LDL colesterol, ficando acima do limite de referência, embora os dois sem significância estatística. Na avaliação nutricional, os parâmetros nutricionais também não foram diferentes antes e após a ação educativa. O índice de adiposidade corporal total foi maior nas mulheres e o IMC foi semelhante entre os sexos, apresentando sobrepeso e obesidade sem desnutrição presente.
Sobre os parâmetros de avaliação dietética, foram semelhantes também antes e após a ação educativa. A ingestão energética foi inferior à recomendação de 25 quilocalorias por quilo de peso por dia, e a ingestão de proteína estava acima das recomendações. Sobre a mudança no consumo de fósforo e proteína, houve diminuição da ingestão de fósforo em aproximadamente 45%, e também de proteínas analisadas pela excreção urinária de 24 horas, embora sem significância estatística. A frequência de pacientes que diminuíram a ingestão de fósforo foi de 73% e de proteínas foi de 60%. A mudança no conhecimento e a mudança na ingestão de fósforo foram obtidas por diferença, ΔR, entre o total de acertos antes e após a ação educativa. Observamos um aumento médio de 4,3%, com máxima de 25,8% de aumento de conhecimento de todos os alimentos. Tal aumento se correlacionou com a diminuição de ingestão de fósforo, ou seja, quanto maior o aumento do conhecimento, R positivo, maior foi a diminuição na ingestão de fósforo, R negativo. Concluímos, então, que a intervenção-ação educativa com foco em fontes alimentares de fósforo impactou positivamente sobre o conhecimento de pacientes com DRC na fase não dialítica, que ainda não haviam recebido orientação nem consulta nutricional prévia. O nível sérico de fósforo apresentou uma diminuição significante após a implementação da ação educativa, sendo mantido semelhante estado nutricional e clínico. O aumento do conhecimento de fontes alimentares de fósforo se relacionou com a menor ingestão dietética de fósforo e de proteínas. Com isso, obrigada.